Um dos principais fatores para empreender no ramo da gastronomia é a criação de um conceito. Isso mesmo. Quando você inicia um negócio, além da escolha do ponto, o conceito ele é quem vai determinar toda a sequência do empreendimento. E hoje o Brasil Cozinha desembarca num café. Um café num ponto comercial e que houve a junção, os esforços de família para poder conseguir empreender e oferecer produtos de qualidade. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então vem com a gente! Ei, Sofia! Que Oi, delícia! Heleninha, bem-vinda! Obrigada por nos receber. Aqui. Tava doida para gravar aqui, né? Bem-vinda! A fama dos macarrons ali é assim um negócio fantástico. Realmente o macarrão virou o nosso carro-chefe. Né? Foi. E agora sim, bom, eu já comecei a estudar a história de vocês e achei super bacana porque houve todo um movimento de esforços com a família para poder conseguir empreender e fazer a coisa acontecer. Foi, isso exatamente. Foi o início de tudo? Me conta. Foi. A Joana, nossa irmã, minha irmã mais nova, né? Ela começou a estudar confeitaria, estudar gastronomia e se apaixonou pela área e aí resolveu se aventurar nos macarrons, que é um docinho bem difícil, né? E aí deu tão certo que ela começou a vender lá na casa dos meus pais. Na época ainda morávamos todos com os nossos pais. E aí começou esse negócio de gente bater na nossa porta pedindo macarrão. A gente falou, vamos abrir um ponto físico, né? Uma loja para as pessoas poderem ir lá, provar, degustar e não ficar só esse negócio de encomenda. E aí apareceu a oportunidade desse imóvel que é da família, vagar. E eu e minha irmã mais velha, que também estava com a gente na época, é arquiteta, nós somos duas arquitetas, e a gente falou, vamos fazer essa obra, vamos fazer esse café aqui para poder conseguir fazer, né, esse negócio crescer, empreender, exatamente. A nossa irmã acabou realmente indo para a arquitetura e eu vim para a área empresarial e fiquei aqui com a Joana fazendo isso. Muito interessante essa história. Percebam que, como eu falei, houve toda uma junção de esforços da família para poder montar esse empreendimento. E isso é muito bacana, porque são duas arquitetas, uma que foi para a confeitaria, que já estava na área de buscando essa coisa da gastronomia, e o pai que tinha um imóvel. Então percebam que tudo foi movimentado para poder a coisa acontecer e ser um sucesso. Bom, pelo que eu percebi, nós temos então uma arquiteta que virou administradora. Exatamente. Né? Uma confeiteira e a outra que foi seguir a área de arquitetura. Exatamente. Hoje são duas sócias, é isso? Isso. Hoje são vocês duas Joana, que tomam conta do negócio como um todo. Exatamente. E você, vamos falar um pouquinho aqui, por que você fez arquitetura e depois trocou e foi seguir na área da gastronomia? É claro que a gente sempre fala que a gastronomia é um negócio apaixonante, né? É muito legal, porque a gente consegue continuar criando. Eu, na arquitetura, eu criava a construção, né? Ficava criando a decoração. E a gente acaba que na gastronomia a gente também cria os pratos, cria a identidade visual, cria os cardápios. Então, eu continuo fazendo essa área visual, vamos dizer assim, mas focada aqui para uma coisa nossa. Porque é uma coisa meio que parece que é meio acolhedor, assim, a gente servir comida, né, para as pessoas, ainda mais sendo doce. Exatamente. Gastronomia é uma forma de servir amor. Exatamente. Para as pessoas, né? E aí, quando vem cada data comemorativa, que a gente tem que lançar um cardápio novo, tem que criar uma identidade visual especial, pensando, às vezes, Dia das Mães. O que é o Dia das Mães? Então, a gente tem que trazer aquela essência e a gente acaba trazendo sempre voltada à nossa família. Porque quando a gente pensa assim, Dia das Mães, eu e a Joana somos mães recentes, nossas filhas estão com 1 ano e pouquinho. E aí no ano passado foi super especial, foi nosso primeiro Dia das Mães. Então a gente sempre, aí o tema do ano passado foi matriosca, que é aquele negócio da matriosca, né, da matriarca da família. Então a gente trouxe para as fotos a nossa mãe, nós duas e nossos bebês. E aí a gente está sempre trazendo também, minha mãe pinta porcelana. Então, aí a gente sempre dá um jeito de incluir a porcelana. Por isso as porcelanas na parede. Exatamente, ela que pintou todos os pratinhos. Lindo. Aí tem ali a matriosca, então a gente está sempre trazendo essa junção. É isso, é o esforço da família mesmo, para poder fazer o negócio acontecer.
E antes não tinha ninguém que era da área de gastronomia? Não, ninguém. Muito O legal. meu pai é engenheiro, minha mãe fez desenho industrial, a nossa irmã mais velha é arquiteta, eu arquiteta, e aí a Joana resolveu Entrar na gastronomia. Exatamente. Muito bom. Agora, vocês não escolheram um ponto. Na realidade, vocês empreenderam em cima de... Viu uma oportunidade, que era a loja que era da família, Isso. que inclusive estava alugada, e aí vocês acharam que fosse a hora de montar um negócio. Bom, o ponto de vocês é 100% comercial, né? Isso. Você está num prédio comercial, não tenho noção de quantas unidades tem aqui, mas é bem movimentado, é bem grande. E quando vocês pediram para o pai para poder liberar essa loja para vocês montarem, vocês chegaram a fazer algum tipo de pesquisa para ver se isso ia funcionar, ia fluir, se fazia sentido ter esse tipo, né, esse conceito da confeitaria, dessa coisa do lanche e tal, nesse local? A gente fez uma pesquisa mais baseada na clientela que a Joana já tinha. Porque muita gente falava, eu quero provar, eu preciso de um lugar para poder sentar e provar os seus doces. E aí, como a gente fez aquele estudo financeiro, aonde a gente pensou, não vamos ter que pagar um aluguel, a gente vai fazer uma obra, uma reforma para o imóvel próprio, então faz sentido ter esse gasto para uma coisa própria. E aí a gente pensou, aqui tem estacionamento, tem movimento de gente, querendo ou não, tem um centro clínico, tem um hospital do lado, então sempre tem gente passando para poder comer um lanche. E aí a gente viu aqui no prédio, quando a gente veio, tinha outros restaurantes, outros cafés, e a gente via que o movimento da praça de alimentação, principalmente na hora do almoço e do café da manhã, era muito grande. Então a gente falou, aquele negócio, né? É do achismo, porque a gente não tinha empreendido em nada do tipo até então. Então a gente falou, eu acho que vai dar certo. E aí a gente foi atrás, a gente chegou a fazer consultoria para poder desenvolver a parte empreendedora, porque a gente não tinha isso. E aí aos poucos a gente falou, não, é isso, vamos tocar o negócio. E aí foi aí que a gente realmente começou essa obra aqui. Bom, isso é muito importante a gente falar, que elas tentaram buscar, diante do movimento, né? Querendo ou não, elas fizeram uma breve pesquisa, uma leve pesquisa com relação ao ponto, o movimento que já tinha aqui na região para poder tomar essa decisão. O fato da loja ser própria não exime, não deixa que você não pague um aluguel. Na realidade, o pai dela pode até liberar o aluguel, mas isso tem que entrar dentro do custo. Então, independente de ser uma loja própria, de ser um imóvel próprio, e o custo de locação desse imóvel tem que estar dentro do custo delas, tá? Então, pelo que eu entendi, elas ainda foram buscar uma consultoria, que é muito importante. Eu sempre falo isso aqui, da importância de se ter uma consultoria que realmente possa focar naquilo que é a deficiência, né? E no caso dela, elas foram buscar essa consultoria mais voltada para o empreendimento, para o empreendedorismo, né? Essa coisa da administração, para poder conseguir atender a demanda que elas tiveram. Em função de você ser arquiteta, hoje você já dominou todas as condições, tudo que precisa para administrar com êxito o negócio? Dominar, a gente nunca domina, porque toda vez tem uma surpresa, porque sempre acontece alguma coisa que não está no nosso controle. Mas aí você tem procurado se aperfeiçoar com relação exatamente. A gente, que hoje em dia com a internet, né, a gente consegue... Tem canais no YouTube que ensinam empreendedorismo, então a gente vai atrás e pesquisa. Nossa contabilidade é uma contabilidade muito boa, e quando eu não sei o que fazer, eu ligo. Gente, eu não estou entendendo nada. Aí eles param e me explicam o que está acontecendo. E como você falou do início, né? Ajuda familiar. O meu pai, ele apesar de ser engenheiro, ele é empresário. Então, sempre que eu tenho qualquer dúvida, qualquer coisa... Você grita ao pai. Exatamente. Tá meu certo. pai tá ali no WhatsApp, prontinho para me responder qualquer dúvida que eu tenho. Tá certo. Então, percebam que, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre fala é da importância da escolha do ponto. Aqui a gente não vai falar sobre isso, porque ela não teve esse processo de escolha do ponto. Mas vocês tentaram buscar e criar um conceito para casa. O conceito dela é o quê? É realmente de uma cafeteria, né? Uma especializada
em lanches e com foco principal na confeitaria. Exatamente. Não é isso? Não só os macarrons, mas também outros produtos de confeitaria. Exatamente. Né? Isso tudo em função de quê? Que havia por trás uma especialista no assunto, que é a responsável por toda essa produção e que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos comer o nosso misto. E me diz uma coisa, então você abre que horas? A gente abre às 10 e vai até às 19 horas aqui. E hoje você tem um movimento constante aqui de pessoas, de um movimento que para aqui o tempo todo. É o tempo inteiro, gente passando. A gente tem desde a pessoa que vem tomar um café da manhã, come um misto, toma um cafezinho com leite aqui com a gente, como a pessoa que vem à tarde, que come um folhado, uma empada com chocolate quente e principalmente a hora da sobremesa, que é onde o momento o carro-chefe. Exatamente, que é a hora que enche realmente aqui na loja, é na hora da sobremesa. Tá, olha só, ela trouxe aqui um café. Você trabalha com café expresso? A gente tem um café expresso, a gente tem um café coado, o prensado e aí a gente faz o mocatino, faz o cappuccino. A gente tem nosso aqui é o cappuccino italiano, que é com a espuma do leite, né? O leite vaporizado, com canela. Seu cliente hoje, o prédio. A gente tem nossa clientela toda aqui do prédio. A gente tem pessoal que já manda aqui no nosso WhatsApp, né? Por mensagem. Já prepara meu sanduíche. A gente já deixa aqui preparado, já sabe exatamente quem é ela. A pessoa vem, senta, come. Porque às vezes, não quero almoçar, vou comer um lanche. A gente já deixa aqui preparado. Tem gente que passa aqui na frente, essa coxinha é minha, reserva. E aí mais tarde passa aqui para poder lanchar, para poder comer. E aí... Você falou de uma coisa interessante. Você hoje criou o WhatsApp, a gente sabe que é uma ferramenta hoje que não pode faltar. Né? Exatamente. E aí você criou do prédio, isso funciona mais aqui no prédio, é um prédio bem grande, né? Então você criou essa proximidade exatamente, com os clientes, isso é muito legal. Porque a gente sempre deixa bem claro para os clientes que a gente fecha as encomendas por WhatsApp, porque é uma forma de estar registrado, a gente fica tudo escrito, não tem nenhum tipo de dúvida. Às vezes a pessoa vai encomendar uma coisa para festa, quanto vai encomendar uma coisa para o lanche da tarde. Ela manda pra gente por mensagem. E aí, com o tempo, né, afinal a gente tá aqui desde 2018, as pessoas já pegaram esse costume. E assim, a gente deixa em toda a identidade visual nossa, até o nosso telefone ali embaixo, com o símbolozinho para poder mandar mensagem pra gente. E ficou, o pessoal... E você sentiu que é uma ferramenta boa e que se aumentou o seu ticket médio com toda certeza? Com certeza absoluta. Porque ainda mais assim, hoje as pessoas fazem o Pix, entra na mesma hora na nossa conta, e aí a gente já tem um controle ali, tem um nome exatamente de quem passou, manda pra gente por mensagem o comprovante e fica tudo registrado. Não fica nenhuma dúvida, não fica bagunçado o nosso caixa, porque já é uma coisa, já virou padrão. Hoje em dia a gente tá, grande parte do nosso pagamento, inclusive, é desse formato por Pix. Então, olha que interessante. E é sempre usando assim. Dificulta um pouco o seu controle, né? Então, aí foi outra coisa que a gente criou, onde a pessoa faz o pagamento por Pix e automaticamente, e a gente pede, fez o pagamento, manda o comprovante pra gente no WhatsApp. Você já dá baixo ali na hora? Eu dou na hora, porque aí eu já vejo, já recebo o comprovante ali. Se acontecer alguma coisa de por acaso aquele dinheiro não cair na minha conta, eu tenho o contato daquela pessoa, porque na mesma hora eu mando uma mensagem. Já aconteceu de cliente fazer o pagamento duplicado. E era uma pessoa que nunca tinha, tipo, não era um cliente, foi uma pessoa, um passante. E por isso, a gente pedir para mandar o comprovante no WhatsApp, eu mandei mensagem. Você fez a compra, porque eu vou fazer o fechamento à noite, né? Fechou a loja aqui às 7, na minha casa, depois da filha dormindo, eu faço o fechamento do caixa. Aí eu vejo, caiu 2 vezes. Aí, você fez a compra 2 vezes? Ah, não, realmente, eu paguei 2 vezes sem querer. Na mesma hora eu devolvo o Pix e tá resolvido o problema. Se eu não tivesse o contato da pessoa, não ia ter como eu fazer isso. Você tem hoje noção do percentual do seu faturamento que corresponde ao delivery? Olha, o delivery usando plataformas, vamos dizer assim, terceiras, eu diria que está nos 30%. Bom. Mas muita é a gente por meio do WhatsApp
A gente chama o entregador, o motoboy, por aplicativo e aí a gente faz essa entrega própria. Não é, o motoboy não é próprio da nossa loja, mas existem aplicativos onde a gente consegue chamar esse entregador e aí ele faz por conta própria. A gente vai acompanhando no aplicativo a corrida, onde está. Que esse dentro do seu ticket médio, dentro do seu faturamento, o delivery, tanto o de plataformas quanto o seu, que você faz próprio aqui, quanto essa entrega no prédio, chegaria a uns 50%? Chega então fácil. É muito forte, Chega. É muito bom. É uma coisa porque exatamente foi uma coisa também que a gente descobriu com o tempo aqui. A gente não precisava estar limitado ao ponto físico, né? Então, a gente falou aquele negócio, a gente não chegou a fazer uma pesquisa para encontrar o melhor ponto. Meio que caiu no nosso colo essa loja. E ele falou, por que ficar parado aqui? Então, vamos usar o que já existe de tecnologia e vamos mandar essas entregas, vamos entregar. Aí hoje tem gente, você entrega em Águas Claras? Entrega. Sério? A gente manda para Águas Claras. Já no início, eu entrava no meu carro e ia embora fazer entrega. Mas como é que gente, isso é muito importante falar, tá? Ela tá na Asa Sul, que é um bairro bem distante, eu diria que deve dar aí uns 30 minutos. 30 e poucos quilômetros? Não, 30 minutos daqui. Nossa, dá mais então, né? Ou seja, 30 minutos para poder levar uma coisa daqui para lá. Não é não é o conceitual, não é o correto. As plataformas aí, geralmente, elas mantêm um raio de 7 quilômetros só. Como é que você faz com o custo disso? A gente repassa para o cliente. A gente pega exatamente o valor quando a gente faz assim, me dá um endereço. A pessoa, você entrega em Águas Claras? Entrego, me dá o endereço. A gente abre o aplicativo, vê exatamente quanto que deu, o cliente paga pra gente e a gente paga essa plataforma terceira de motoboy. Geralmente, eu imagino que seja um pedido maior, que seja uma coisa que para ele vale a pena. A gente já mandou 2 macarrons. Essa semana, inclusive, então, o valor da entrega foi mais caro do que o valor do produto. Percebam que deve ser muito bom esse macarrão, hein? Você vai ver, você vai provar. Que eu vou ver, porque senão não tem nem como justificar. Okay. Ele pagou R$10 no macarrão e deve ter uns R$30 ou mais daqui lá. Foi, na verdade, foram 4 macarrons, foi R$20 do produto e R$25 da entrega. E R$25 cobria só a ida e a volta? Não, foi só a ida, porque é isso, a gente usa um aplicativo de entregas. Ah, tá. Que é só o motoboy. Então, às vezes, aí ele vai estar lá em Águas Claras, de lá ele vai fazer outra entrega e vai pagar o retorno dele. Olha, tô curiosa para poder conhecer esses macarrons. E nós vamos fechar esse bloco. E no próximo eu vou entrar para produção, porque realmente a gente precisa conhecer, né? Então fica com a gente. E agora nós estamos naquele lugar que é perfeito, né? Hoje não tá pegando fogo, não. Sempre pega fogo, né? Em toda essa estrutura de produção. Hoje nós vamos falar de confeitaria e eu já tô aqui na produção com a Joana, que é a nossa confeiteira. Gente, olha a cara dela, de criança, né? A menininha, né? Ouço muito isso. Será que ela sabe fazer mesmo esse tanto de coisa aqui? A gente vai ver agora, porque ela preparou toda uma estrutura de produção aqui, onde a gente vai fazer um bolo confeitado, vamos rechear os macarrons, enfim. E ela vai contar pra gente toda essa estrutura que ela criou para poder se especializar em confeitaria, né, Joana? Isso. E aqui tem um bolo, você vai fazer um naked cake, é isso? Não, esse, assim, se fosse naked já estaria pronto, mas a cliente encomendou ele com a cobertura de buttercream. Então a gente vai fazer... O naked cake no máximo aqui seria colocar uma decoração. A gente colocaria, os nossos bolos sempre vão com os macarrons na decoração, então se fosse o naked era só colocar os macarrons, um detalhe com bico de confeitar e estaria pronto. É padrão dos bolos seguir essa decoração com os macarrons? A não ser que o cliente fale especificamente, não quero macarrons no bolo, a gente não coloca.
coloca, mas é muito difícil, porque a maioria das pessoas já procuram porque sabe que a gente coloca macarrão na decoração do bolo. Tá. Outra pergunta. O Naked foi tendência, assim, fortíssima. Ele chegou com tudo uma época. Realmente, assim, tudo era o Naked Cake. Hoje continua? Como é que tá isso? Nem tanto. Ainda tem um público, às vezes uma pessoa mais clássica, que não gosto muito de muita decoração, e aí acaba pedindo Naked, mas... E não só a decoração, né? Eu sou fã do Naked Cake exatamente por não ter essa cobertura. Ah, tá. Pelo sabor. Porque eu acho que pesa muito tá. Qualquer tipo de cobertura, mas principalmente a pasta americana, que eu nem sei como é que tá isso hoje. A gente não usa pasta americana, eu não sou fã, eu não gosto do sabor e eu acho que às vezes fica meio ultrapassado, assim. A tendência é as pessoas procurarem mais o bolo com buttercream mesmo, que é esse creme de manteiga, né? Então a gente usa só o buttercream, se for o naked, até tem gente que pede realmente naked. Só espatulado. Sem essa cobertura. O espatulado seria assim, mas tem gente que pede com o recheio do bolo aparente, assim, você vê bem a massa. Se você colocou um doce de leite, você espatula com ele. Exatamente. Né? Tá. Mas agora, realmente a minoria que a pede. pasta americana, ela continua em determinadas produções, tipo bolo de noiva? Ela tem que fazer parte por causa da estrutura? Não necessariamente. A gente faz muito bolo para casamento com buttercream. Mas o bolo de verdade? De verdade. A gente não trabalha com maquete. E se ela precisar de um bolo maior, que tem a maquete, ele teria que ser na pasta americana? Não? Ou não, pode seguir com buttercream também? Só precisa que o lugar seja refrigerado, né? Porque como o buttercream é feito com manteiga, ele derrete. Ele derrete. Então, assim, não pode ficar debaixo do sol exposto. Então, às vezes, quando é um casamento que é de dia, a gente pede pra ficar pelo menos na sombra e tal, não ficar debaixo do sol, porque senão vai derreter, não tem como, né? É manteiga. Mas é possível, sim, eliminar a pasta americana? Com certeza. A gente faz bolo de andar com buttercream, a gente põe estrutura pra segurar e ele fica perfeito. Eu prefiro. Eu também. Agora vamos falar de tendência. O que é a tendência da confeitaria mais moderna? Eu não diria nem a clássica, né? Essa coisa da confeitaria hoje, na atualidade. Eu vejo assim que muita gente tem feito aqueles bolos espelhados ainda, né? Usando glaçagem, tremês. Ainda tá bem alta também decoração com chocolate, esculturas de chocolate. Tem alguns chefs de fora, né, que faz e é um sucesso, principalmente nessa geração TikTok, Instagram, né, que o pessoal gosta de acompanhar a produção, a montagem. Mas eu vejo, assim, que aqui no Brasil ainda gostam muito do clássico, assim. Ainda tem aquela coisa afetiva de leite condensado, brigadeiro, doce de leite. Então, por mais que as pessoas procurem uma coisa moderna, o sabor ainda prevalece. As pessoas ainda ficam meio... resistem um pouco a sabores muito diferentes, muita novidade. E com relação à né? apresentação, hoje existe uma tendência de fazer os bolos mais instagramáveis? Não. Com certeza. Sim. Né? Faz com decoração, às vezes com stencil, com escultura de chocolate no próprio bolo, às vezes aqueles drips de chocolate, que também dá aquela vontade de comer só de ver na imagem, né? Você vê aquela calda escorrendo. Eu particularmente, não sou muito fã daqueles muito exagerados, com 1 milhão de coisas de chocolate em cima. Eu sou resistente a isso, né? Assim, aquela calda de excesso e tal. Eu gosto do clássico, mas que ainda dê vontade de comer, né? Assim, que você fica, nossa, esse sabor com certeza é uma delícia, sem precisar daquele excesso de coisa em cima. Legal. Me conta uma coisa, quem é a Joana? A Joana... Ai, meu Deus, fiquei nervosa agora. Bom, na realidade, como que a gastronomia entrou na sua vida e depois por que a confeitaria? Então, primeiro, eu quero saber de onde surgiu a Joana dentro da gastronomia. Eu vou voltar lá atrás. Eu fui uma criança que não comia absolutamente nada. Nem doce? Nada. Eu era muito chata pra comer, assim. Não é nem que eu só comia porcaria. Eu simplesmente comia 5 coisas. Eu nunca fui de tomar refrigerante, bombons, assim, esses chocolates e tal. Até hoje tem uns que eu nunca comi, que eu fico, gente, qual o sabor de um sonho de valsa? Porque, assim, eu não comia absolutamente nada, assim. Eu realmente era muito seletiva, assim. Então, todo mundo fala, cara, como é que você é uma pessoa saudável e tá viva comendo tão mal, né? E aí, lá pros meus 20 e poucos anos, que eu fui começar a me abrir mais pra provar as coisas.
E aí eu me apaixonei pela gastronomia. Eu falei, meu Deus, quantos sabores deliciosos que eu perdi minha vida inteira. E aí eu tava numa época de transição de carreira, porque a minha primeira formação é design de moda. Eu fiz... eu me formei em moda, cheguei a trabalhar uma época, mas eu não gostei muito, assim, da parte do ambiente de trabalho. Eu gostava de criar. Eu sempre gostei da parte artística, né? E aí, ao mesmo tempo, eu estava me apaixonando por comer, por descobrir sabores. E eu falei, eu vou fazer gastronomia. Eu quero ver de perto como que faz. E aí, na gastronomia, eu me apaixonei pela confeitaria, porque eu conseguia criar, conseguia fazer a parte artística das coisas na confeitaria. Assim, no prato, na parte quente, salgado, você ainda consegue montar um empratamento bonito e tal, mas não se compara a fazer um bolo, fazer um doce, uma decoração. Aí você tá entrando na minha área e não vai ficar legal. Não é maravilhoso, assim, mas... Não é bem assim, não. A importância do empratamento, inclusive principalmente na cozinha quente, é assim, comer com os olhos, né? Não tem como. Eu sempre falo, em todos os programas eu falo, gente, tem que ter empratamento. Concordo, 100%. Você tem que trazer beleza para... Porque a gente come primeiro com os olhos. Isso, então o primeiro impacto que eu costumo dizer é que a pessoa tem que namorar com aquele prato, né? Então ela pega, ela vê o prato ali, pode às vezes não estar gostoso, mas ela viu e muitas das vezes também, tem, né? Muito de estar passando um prato num restaurante que é para uma outra mesa, né? E a pessoa fala, eu quero aquele prato. Eu acompanho muito isso nas consultorias, por causa da apresentação. Mas... e o contrário também, quente, né? Não, e eu não sou da confeitaria. Eu sou 100% cozinha quente. Eu sou apaixonada pela cozinha quente e... não como doce, assim, pouquíssimo. Eu não sou do doce. Não sou da confeitaria, entendeu? Nem pra comer, nem pra fazer, né? Fazer eu faço uma outra coisa assim, mas não gosto. É o contrário seu. Mas é legal isso. A gente se complementa. Eu tinha que cortar, né? Pois é, aí na confeitaria eu me encontrei, eu falei, realmente é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Até porque, assim, eu gosto de ter o controle de pesar os ingredientes. Se der algo errado, você consegue, às vezes, traçar onde você errou. Foi muito açúcar, faltou manteiga, enfim. Não, isso vale a pena a gente comentar para quem quer empreender em confeitaria e panificação, que não existe a história do olho, do mais ou menos, eu vou botar aqui e tal. Dentro da confeitaria e panificação isso não existe. Então, se você realmente não segue uma ficha técnica, que é outra coisa que eu sempre falo da importância de se ter uma ficha técnica e de se ajustar essa ficha técnica, vai desandar. Confeitaria e panificação, obrigatoriamente, você tem que pesar, é tudo muito certinho, porque senão desanda. Diferente, às vezes, da cozinha quente, que acaba que você... no feeling, né? Mais ou menos assim, do tempero, a mão, às vezes. Você ainda coloca um pouquinho mais ou um pouquinho menos, alguma coisa nesse sentido. Consegue consertar e que não depois. Erra, mas a confeitaria é um desastre, né? Porque na cozinha quente você, às vezes, conserta depois de pronto, assim, consegue dar um jeito. Na confeitaria, não. Se você errou a massa do bolo e só percebeu depois que assou... Desandou. É lixo, desandou. Exatamente. Então, hoje você segue você trabalha com as fichas técnicas para a produção toda? Sim, a gente tem todos os ingredientes, os pesos, modo de preparo, tudo no nosso portfóliozinho. Hoje em dia a gente já sabe de cor, né? Todo mundo que tá aqui já tá há um tempo, então já decorou. Mas às vezes a outra ainda bate aquela... Cara, quanto mesmo que era? Aí a gente volta na nossa ficha técnica e se chega uma pessoa nova, já tem tudo lá pra ela também não ter dúvida dos ingredientes e das pesagens. Acho que a gente pode ir preparando essas coisas aqui e conversando. Você fez um curso de gastronomia. Fiz. Certo? A parte da confeitaria, principalmente essa coisa mais do refinamento e tudo, isso acontece bem no final do curso. Você não pensou em desistir nesse início? Porque o início do curso ele é muito teórico e muita corte, né? Aquela coisa de cortar cebola e tal. Não, e tem um agravante, né? Eu sou vegetariana. Vixe. Então imagina eu lá desossando frango. Você não pensou em desistir? Não pensei em desistir. Não. Eu, apesar de, assim, quase chorar lá na hora que eu tive que Mas cortar você já um pouco tinha visão na confeitaria? Não. Não, eu entrei lá de cabeça aberta.
Eu não sabia, Tá. então por isso que eu ia falar, eu não desisti, porque eu não entrei pensando, eu quero fazer confeitaria. Eu entrei porque eu falei, eu quero ver os sabores de tudo. Aí eu conversei com os chefes, né? Eu falei, olha, eu não como carne, será que é um problema e tal? Eles, mas você prepara? Eu falei, não, eu preparo, eu só não vou comer. Eles, bom, seria interessante você provar o que você tá preparando. Pra você saber. Mas a gente não vai te obrigar, assim, você não vai perder a parte do curso só porque você não prova. Aí eu falei, não, então, beleza, vamos nessa, né? E aí eu entrei lá de cabeça aberta, fiz tudo. Foi traumático desossar um frango. Mas deu tudo certo, eu nunca deixei de fazer nada, assim, eu participei de todas as aulas. E aí, quando você chegou na confeitaria... Aí eu falei, opa, não tem uma carne aqui, então ótimo, já é um ponto. E a preparação das bases, que eram complicadas, que desanda e tal? Eu amei tudo, assim, eu gostei muito também dos professores, foram muito solícitos, assim, nas minhas dúvidas. Eu sempre fui... Tipo assim, alguém tem uma dúvida? Aí eu vinha com a minha lista de dúvidas pra saber tudo. E eu gostava de saber também a informação, a parte química por trás. Tipo assim, não, mas por que o ovo faz assim em uma receita e assado em outra? O açúcar. E aí eu acho que os professores gostavam que eu era meio nerd nessas coisas. Então, assim, eles também me ajudavam muito, sabe? Eu vivia lá no prédio da gastronomia, fazendo as coisas naquelas cozinhas de teste, né, que eles fazem. Aí eu também estagiei como monitora da professora de confeitaria, depois na época do estágio. E você chegou, assim que você terminou o curso aqui, você chegou a fazer alguma especialização fora? Fiz. Aí, aqui o curso não, apesar de ter a confeitaria, ele não é o foco, né? A gastronomia é geral, né? É. Aí eu senti falta da parte mais profunda na confeitaria. E aí eu fui procurar cursos fora e eu via que a maioria era na França, né? E aí eu fiquei, putz, mas eu não falo francês. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu descobri uma escola francesa, mas que ficava nos Estados Unidos. E aí era em Chicago. Em Chicago, que era a French Pastry School, que hoje eles não estão mais abertos, eles fecharam. Mas era a clássica, os professores eram franceses, mas a aula era toda em inglês. E aí, como eu domino a língua inglesa, eu falei, então é pra lá que eu vou. E você sentiu que foi muito importante essa especialização para o seu negócio? Foi um divisor de águas para mim, assim. Então você daria uma dica para quem quer empreender, que mesmo que tenha feito um curso de confeitaria aqui, que busque uma especialização? Principalmente... Aliás, não só confeitaria, né? Qualquer coisa assim, se você quer ser excelente no que você faz, obviamente, às vezes a pessoa não tem condição, de tempo, do que for, mas assim, uma coisa que eu fazia muito antes de conseguir estudar fora, eu passava o dia inteiro estudando, ou era vídeo no YouTube, ou era livro de receita, era o dia inteiro, tipo assim, vendo vídeo no YouTube, por exemplo, até fazer o macarrão, eu acho que eu assisti assim 500 vídeos de receita, porque eu comecei a fazer macarrão antes de ir estudar fora. Eu, inclusive, já fazia por encomenda na casa dos meus pais. Eu até avisei meus clientes, eu falei, olha, a gente vai dar uma pausa porque eu vou estudar agora para me especializar. Porque eu sei seguir uma receita, mas eu quero entender agora a química por trás dessa receita. Tá. E aí, eu ficava vendo vídeos e tal, até eu decidi que eu ir para fora, né? Eu ficava estudando muito. Então, realmente é muito importante estudar, se especializar no que você quer fazer com excelência. Com relação aos macarrões, é um clássico francês. Isso. E que é, assim, amado em todo mundo. Sim. O que você trouxe de inovação para a sua produção? Você mudou alguma coisa? Eu vou... Isso aqui é para te ajudar? Por favor, já deixei os recheios para você me ajudar. Será que eu dou conta? Com certeza. O que é para botar nesses aqui? Vamos lá. A gente pode, esses aqui vão ser para decorar o bolo. Tá, tem um então, aqui. A gente pode rechear eles com o sabor do recheio do bolo, que é brigadeiro. Brigadeiro, tá, vamos lá. E aí, falando no brigadeiro, você me perguntou o que eu adaptei. A gente percebeu que para o paladar brasileiro, como eu falei, né? O brasileiro ainda tem um pouco daquela memória afetiva. Não sei a quantidade aqui, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Então, vamos lá. O brasileiro ainda tem muito aquela memória afetiva, né? Dá uma apertadinha, né? Assim, tá bom? Tá ótimo. Lindo. Aí, tá vendo? Eu sei.
O brasileiro gosta, né, do brigadeiro. É todo do brigadeiro? Então, Rapidinho, tudo com pode brigadeiro? deixar todos de brigadeiro dessa caixinha. Bom, a gente estava falando das... se porque você os fez alguma recheios adaptação. clássicos... os recheios clássicos dos macarrons franceses, eles usam muita ganache. E também nos Estados Unidos, que também tá uma febre lá, os macarrons, eles acabam usando muito esse buttercream, que é um creme de manteiga. E o brasileiro não gosta tanto, acha mais enjoativo. E aí eu falei, bom, pra gente fazer uma coisa que a gente gosta mesmo, acho que a gente vai ter que colocar um recheio de brigadeiro. Aí a gente fez alguns testes, até porque alguns recheios, ele precisa ter uma consistência certa. Opa! Virei um aqui, gente. Tudo certo, a gente recupera. Quebrei um. O macarrão, ele é bem delicado, aí a gente tem que apertar. Peraí, então, mas a gente escolhe. Você consegue salvar ele? Consigo. Ó, a cliente não tá vendo, né? Na hora de colocar, a gente, tá vendo? É muito coloca pra delicado. baixo. Ele é muito delicado, muito tem que apertar com delicadinho. delicadeza. E a mão da moça aqui, né? Pesada. E vamos ver o que a gente vai fazer com esse aqui que virou. Deixa eu fazer assim. Pronto, deu salvou. certinho. Adorei, ó. E aí a gente viu que tem que ter uma consistência certa, porque o macarrão, ele Pronto. detesta umidade, por exemplo. Falta um. Se a gente põe um recheio muito úmido, ele vai ressecar. Molhar. Não, vai molhar. O úmido vai molhar a massa. Vai molhar a massa. E o macarrão vai ficar molengo, assim. Eu acho que vai essa cliente perder essa crocância que ele tem. A casquinha e tal. Acho que a cliente vai gostar que eu recheio bem recheado. Perfeito, é assim que é bom. Vamos lá, e aí? Aí, me ajuda também colorindo esse aqui? O que a gente vai... Esse aqui é buttercream? Esse é buttercream. Aí a gente vai colorir pra Precisa poder pôr no assim? bolo. Pode dar só uma gotinha. Uma gotinha? Uma gotinha de cada cor. Já pensou se eu boto muita coisa aqui? Ai, meu Deus do céu. Uma gota. Vamos lá. Isso, agora e uma dessa? É. Que cor que a cliente pediu? Ela pediu uma cor meio goiaba. Então a gente tá misturando o vermelho e o rosa. Eita, esse aqui tá dificinho de abrir. Quer ajuda? Quero. Eita, viu só? Ó. Pronto. Isso. Aí nós vamos misturar isso aqui. Esse pode mexer. Tá. Não é que nem a massa do macarrão, que tem o jeito certo de mexer. O buttercream a gente pode... E aí você vai deixar, você tem que mesclar isso aqui bem ou você vai deixar meio bagunçadinho? Não, assim? esse aí a gente mistura bem. Mistura bem? Porque como a gente vai passar algumas partes nesse aqui branco, aí ele já vai fazer um efeito bonitinho. Me conta uma coisa, continua com as adaptações que você fez, porque eu acabei prestando atenção aqui. Então, aí a gente adaptou a questão dos recheios, né? Os recheios que você falou, ok. E a própria receita também. Da massa. Da massa. A gente... Tá bom? Tá ótimo, perfeito. Ó, gente, ó como é que ficou bonitinho. Combinando com a minha roupa hoje. Foi tudo pensado. Foi tudo na pensado, paleta. olha só. Pior que não foi não, hein? Nem sabia, mas tá tudo lindo aqui, ó. Beleza, assim? Tá ótimo, perfeito. Pronto, o que mais nós vamos fazer aqui? Agora, se você quiser ir me ajudando com as minhas encomendas também, rechear esses Vixe Maria, olha macarrão, aqui, gente, o tanto que tem aqui. Aí posso rechear com os outros recheios? Pode. Aí o marronzinho é brigadeiro. E aí tem isso. As cores também, a gente... Gente, o trem eu não consigo. A gente faz... A cor dos macarrões é corante. Tá. Mas a gente faz cores que remetam ao sabor. Esse, por aqui exemplo, qual é sabor? pistache. Então adoro. a gente Põe no recheia verde. o verde. E esse? E esse vai ser o de creme brulee, né? Esse aqui é de baunilha. A gente Que vai recheia rechear? o branco. O branco. Então esse aqui eu vou rechear com esse. Isso, que é o brigadeiro. Aí. Não, o brigadeiro então vai no marronzinho. Tá, deixa eu Vamos começar no de pistache, aqui. então. Vamos de pistache que eu adoro. Olha a intenção, hein? Vocês já perceberam, né? Eu também precisei adaptar a massa do macarrão um pouco pro clima também. Se a gente morasse em... Vamos pensar no Nordeste, que é mais úmido, talvez a gente precisaria... Você colocou brigadeiro no pistache? Esse aqui é o de pistache. Mas não tem problema não, o próximo vai certinho. Você não falou, né? Eu gosto do de pistache. Olha, gente, eu tô uma funcionária muito relapsa. Tá é o primeiro dia, tô desculpada. dia. Aqui Esse a é o de gente é pistache. muito tranquilo. Esse é o de pistache. Tá bom. Isso. Então, se a gente morasse numa cidade mais úmida, talvez a receita do macarrão teria que ser adaptada de outra forma. Porque, como eu falei, o macarrão detesta umidade. Então, em dias chuvosos, por exemplo, aqui em Brasília, a gente coloca um desumidificador de ar na cozinha para tirar a umidade da cozinha. Para conseguir produzir. Para conseguir produzir. Você sabe que lá na Itália, quando eu fiz confeitaria, foi no mês de julho.
o calor lá chegava a 50 graus. Pois é, imagina produzir. Não conseguia. E aí era uma festa que tinha. Eu lembro até hoje que eles botaram a gente para fazer uma gota de chocolate lá. A gente deve ter feito assim umas 300 para conseguir salvar 50. Nossa. E com ar-condicionado em cima. Era No muito máximo, complicado. né? Então quando você falou isso, me lembrou. Então tem que fazer algumas adaptações para poder conseguir fazer a coisa funcionar. Então, na própria receita, assim, às vezes muitos pedem com muitas receitas que você procura na internet, fala para usar o açúcar de confeiteiro, que tem uma parte de amido no açúcar, né? Mas a gente percebeu que usar todo de açúcar de confeiteiro acaba ressecando demais a massa. Então a gente usa uma parte do açúcar que é só o açúcar bem fininho, né? Que não chega a ter o amido. Então a gente foi adaptando mais até pro clima também de Brasília, né? E dependendo da época do ano. Beleza. Olha só, nós vamos encerrar esse bloco e eu vou terminar porque ela me deu uma tarefa tão grande aqui, é o tanto de caixa que tem aqui para poder rechear. Então nós vamos ficar aqui terminando esse trabalho e depois nós vamos mostrar tudo pronto no próximo bloco. Fica com a gente. E nós vamos começar agora pelas embalagens. Bom, eu queria que você nos contasse como que foi desenvolvido, se você trouxe alguma técnica da arquitetura, do seu curso de arquitetura, para poder estar desenvolvendo toda essa questão da paleta de cores, enfim. A gente acaba que traz muito isso da estética, né? Porque assim, eu sou formada em arquitetura e ainda fiz especialização em design de interiores, que traz toda essa parte de design. A gente contratou uma empresa para poder fazer a nossa marca e a partir daí eu trabalho em cima dela, do que ela mandou um manual de marca pra gente e em cima disso eu trabalho da paleta de cores. Exatamente. E tal. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, se você for ver aqui, essa aqui foi a caixinha que a gente fez para Páscoa. Eu mexi na cor da nossa marca para se adequar com a identidade visual da Páscoa. Se você for ver aqui, ela tá meio laranjada, enquanto a nossa marca mesmo ela é mais cor de rosa. Então a gente acaba mexendo um pouco. Entendi. Então você, na realidade, existe uma marca, uma paleta padrão. Isso. Que segue o logo e que em épocas festivas você acaba alterando para poder trazer para aquele momento ali. Porque a primeira a gente fez a caixinha de 6 e a de 12. Que são, né, as duas cores principais da nossa marca. O rosa e o verde. E aí depois vem a necessidade, ainda mais porque a gente tem 18 sabores diferentes de Páscoa. macarrão. Foi a de Páscoa, foi agora que passou. Isso aqui é Dia dos Namorados? Foi do ano passado. Olha que bonitinho. E aí a gente acabou desenvolvendo a de 18 macarrons. Ah, essas são 3. 3, a de 18. 3, exatamente. Ah, não estava entendendo. A gente Olha aqui. a gaveta, né, principal. É lindo isso. E aí a gente só vai alterando o tamanho da luva, né? Dessa caixa de fora. E essa aqui foi a do Dia das Mães, que a gente fez do ano passado. Olha que legal. Que aí a gente consegue brincar nos tamanhos diferentes de caixa para poder caber. Como a gente tem 18 sabores diferentes, eu falei, vamos fazer uma de 18, que aí fica uma caixa de degustação. Com um de cada sabor. E aqui você tem uma luva. É a luva que a gente vai encaixando. Isso aqui, aí aqui não tá personalizado. Não, essa é a tradicional do dia a dia da loja. E junto que aí você com essa que é a de 6 e a de 12. E aí a gente vai desenvolvendo cada então, assim, essa do... gavetinha é a mesma em todas. Sim. É a quantidade dessas gavetinhas que tem para uma, 2 ou 3 gavetas. E qual que é a importância da personalização, do aproveitamento de oportunidade das datas festivas? Porque a gente tem aí Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças. É uma forma, os professores tudo de data comemorativa, a gente acaba usando o nosso carro-chefe, que é o macarrão. A gente acaba vendendo mais macarrão do que na Páscoa, por exemplo, do que ovos de Páscoa. Sério? Então é uma forma da gente trazer a identidade da Páscoa, né? O coelhinho, o ovinho, dentro pro nosso produto, que é o macarrão, caracterizando, exatamente. Porque daí, por exemplo, no Dia das Mães, a gente acabou vendendo muito mais essa caixinha, porque ela tem a identidade especial que a gente fez para o Dia das Mães,
do que a tradicional que a gente tem no dia a dia da loja. É uma forma realmente de alavancar vendas e inovar com o que a gente já trabalha, com o que a gente já tem. A gente também já desenvolveu essa embalagem para marcas, né, empresas. A gente, como a Sofia ela que faz, né, a identidade visual, a gente colocou a logo de uma empresa, personalizado para empresas. Foi o lançamento de uma marca de uma empresa, ela mandou pra gente a arte delas e eu adaptei dentro da nossa embalagem, mandei rodar e aí distribuiu na cidade inteira para poder fazer essa divulgação da marca. Pois é, tá vendo? Isso é muito importante quando você vai empreender, aproveitamento de oportunidade que a gente fala sempre. Então, as datas comemorativas no Brasil existem muitas e tem que aproveitar isso para poder alavancar a venda. Essa questão de personalizar não só para as datas comemorativas, mas também para a empresa, lembrancinha, né, brindes e tal, Exatamente. Isso é muito importante. Agora, vocês falaram da Páscoa e que vocês não fizeram, vocês não entraram com ovo de Páscoa. Não, a gente teve também. Teve também? Teve também. Mas a principal venda são os macarrons. E aí a gente aproveita para fazer um macarrão de formato especial, aí faz um macarrão no formato do coelhinho, faz um desenho, uma pintura diferente no macarrão. Que a gente personaliza. E bota Usando a tradicional. massa do macarrão para poder personalizando para aquele momento. Isso. Gente, isso é fantástico, muito legal. É lógico que deve trazer toda uma dificuldade, né? Porque você tem que fazer essas E a gente adaptações. faz tudo à mão. É tudo a massa feita. Thalita, vamos aproveitar que tá na hora do almoço e traz o sanduichinho aqui pra gente oferecer pra Heleninha. Então, a gente tinha falado que uma coisa que me chamou a atenção é que vocês não prepararam nada, vocês não têm nada hoje que seja relacionado a um almoço. Não. Mas eu acho interessante isso, porque... E como que tem saído isso com relação à venda de vocês, o período do horário de almoço? Se tem um público que vem lanchar, Tem. ou se esse público vai estar sempre atrás de um café, de uma sobremesa, me conta como é que vocês se adaptaram para isso. A gente adaptou o nosso lanche usando, vamos dizer, por exemplo, nessa opção, que é um brie com parma. Com ingredientes que acaba puxando mais o paladar do almoço, o paladar salgado. Então, a gente tem a nossa clientela que vem justamente porque não quer comer um arroz e feijão. Ela quer comer, pode comer. Acho que croissant é gostoso com a mão mesmo, com essa massinha. Eu decidi, folhada e crocante. Ai, que delícia. Ó. E o parma pra poder cortar assim, ele é mais difícil. É mais difícil, mas tá... Olha, mas aqui, vamos fazer assim, brie olha só. O nosso croissant, ele é uma coisa que é famoso, assim. A gente tem que assar. Ontem a gente teve que fazer 3 fornadas de croissant porque não deu o período... Não deu vazão, Não deu vazão o período completo. E aí a gente... É o mais procurado na hora do almoço. Aí são aquelas pessoas que não querem almoçar. fazer um prato de almoço, então aí vira esse lanche. A gente tem a opção de folhada, a gente tem um croissant. Uma coisa mais rápida, né? Exatamente. A gente tem a empada. E a gente tem as nossas embalagens para viagem, que acaba que a pessoa leva no saquinho, é um saquinho bonito. De novo, voltando no negócio da embalagem, né? Porque a pessoa para tirar foto e postar no Instagram, isso aqui é a melhor forma de propaganda pra gente hoje em dia. Então até o croissant a gente serve, tem o saquinho, como se fosse um saquinho desses de hambúrguer de papel, com a nossa identidade visual, que também traz uma forma da pessoa postar uma foto daquilo. E aí tem a nossa marca, Instagram e telefone em todas as embalagens, porque a pessoa presenteia, quem recebeu fala, nossa, que delícia, também quero. Então ela vai e acha a gente no Instagram, acha nosso WhatsApp. O que vocês hoje diriam de ser muito importante na questão do marketing? Redes sociais? Redes sociais. Redes sociais. Assessoria de imprensa? Com certeza. Me fala sobre a importância da assessoria de imprensa. Bom, a gente acaba que aqui no nosso dia a dia, a gente faz um cardápio de Páscoa, a gente lança um produto novo, a gente nem lembra que a gente precisa divulgar. E a assessoria de imprensa tá lá todo dia mandando mensagem pra gente. O que temos de novidade? O que temos de novidade? E aí, junto com a nossa identidade visual, junto com o pessoal que faz o nosso Instagram, acaba que faz uma linguagem, constrói um texto e aí usa para poder fazer a divulgação nos milhares de sites que a gente consegue alcançar, que às vezes a gente nem lembra de, vamos dizer assim, de pedir, será que ajuda a postar, a sair uma matéria sobre esse assunto? A gente não lembra de fazer isso, a assessoria de imprensa tá lá todo dia pra ajudar fazendo esse serviço, então fazer isso o copy. É uma dica, Com da certeza. importância de você ter uma assessoria de imprensa
para poder estar movimentando, estar mantendo a marca na mídia, né? Exatamente isso, manter na mídia. Porque se a gente for depender só de vocês mesmas, só né? da Tentarem gente criar conteúdo e do Instagram, porque o Instagram acaba que às vezes limita a gente, né? Porque eles... às vezes a gente faz uma postagem, gente, essa postagem não chegou nem pra mim, que tô todo dia curtindo. E aí acaba que na assessoria de imprensa, né, ali, bota nos sites de divulgação, a pessoa vai ali no Google, Macarrão Brasília. Já aparece Aparece mesmo. Uma coisa que a gente ainda tem que fazer é o nosso site, a gente está desenvolvendo o site, mas ao mesmo tempo, só de ter essas plataformas que dão matéria sobre a gente já está ali, já é uma forma muito boa de divulgação. Vocês conseguem hoje mensurar isso, o que vem de cliente através de das redes sociais, vamos falar, o forte Instagram, né? Ou através de matérias, ou através de sei lá, influenciadores. Eu não sei se vocês usam. A gente usa os micro-influenciadores, que também é muito influenciador, importante. quando é grande demais, a gente não viu tanto resultado enquanto aquele local. Os micro-influenciadores. Exatamente. Uhum. E é com esse cenário cheio de doçuras aqui que nós vamos encerrar o programa de hoje. Eu vou degustar tudo, claro que vou. E lembrando que toda quarta-feira o Brasil Cozinha vai ao ar às 20h30 no canal Empreender. E olha só de assistir já é um bom negócio.